O dia estava claro e o piso do showroom refletia as lâmpadas como se fossem pequenos sóis. Havia cheiro de verniz, de metal aquecido e um leve traço de óleo que lembrava a oficina. Homens em camisas bem passadas caminhavam entre os gigantes de aço, cumprimentavam-se com apertos de mão firmes e sorriam com a segurança de quem lida com números e metas. Foi nesse brilho calculado que seu Benedito apareceu, lento no passo, com a jaqueta gasta sobre os ombros, uma mochila que já havia visto melhores estradas às costas e as botas manchadas do barro da estrada. Parou por um instante, como quem toma fôlego antes de atravessar um mar de prosperidade que não parecia feito para ele, e tocou a lateral de um caminhão novo, deixando o dedo correr pelo metal frio, como se reconhecesse um velho amigo. Se esta história te tocar, fique até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe para que mais pessoas possam aprender com o que aconteceu naquela manhã. Quando falou, a frase foi seca, sem floreio. Quero 5 caminhões. Não era um pedido feito por impulso, não havia hesitação sequer na maneira de pronunciar a palavra 5. Os vendedores, ocupados com suas rotinas, notaram primeiro a aparência e só depois o resto. Gabriel sorriu por refração de superioridade, como se a cena fosse um pequeno divertimento. Marcelo cruzou os braços, avaliando o homem pela mochila, pela jaqueta, pelo tom de voz. Ricardo, o gerente, levantou a sobrancelha e fez um gesto conciliador, pronto para enrolar a venda com os pequenos rituais de sempre. 5? Repetiu Gabriel, deixado a função de traduzir o espanto em risada fina. O senhor tem certeza? A lotação mínima para entrega é... Ele procurou a linguagem técnica como quem se apoia num corrimão invisível. E o senhor não tem cadastro aqui. Havia um murmúrio abafado, olhares que cruzavam o salão como pequenas setas. A mente do showroom funcionava com pressa, cotas, comissão, imagem. Na cabeça de alguns, logo se desenhava a versão econômica daquela cena, mais um pedinte de sorte, enquanto a cidade de metal continuava seu ronco discreto, indiferente. Seu Benedito deteve-se diante de Gabriel como quem fala sem pressa, de quem já caminhou longas estradas e sabe medir palavras. Suas mãos eram calejadas, a voz áspera. Havia nele uma serenidade que não combinava com o riso alheio. Eu não quero conversa fiada, rapaz. Diz que vocês vendem, é? Pois eu compro 5. Gabriel estalou a língua. Marcelo deu um passo adiante, tentando impor um protocolo invisível. Senhor, a gente precisa fazer análise, crédito, entrada. Temos procedimentos. Então vê o procedimento, disse Benedito, e tirou a mochila com uma calma que fez os risos diminuírem, pelo menos no tom. Colocou sobre a mesa da recepção uma pasta onde havia envelopes, certidões, folhas dobradas com carimbos. Era uma pilha modesta em aparência, mas organizada com uma precisão que desmentia a aparência desamparada do homem. A sala ficou estranhamente mais quieta. O som do respirador de um compressor no lado de fora preenchia o silêncio como um lembrete de que ali se negociava com peças de ferro e promessas de estrada. Ricardo pegou a pasta quase por obrigação, como quem segura algo escorregadio. Folheou os papéis com dedos habituados a contratos, mas havia algo nos carimbos e na assinatura que o fez arregalar os olhos. Uma carta de crédito avalizada, contas consolidadas, balanço recente, até a indicação de um depósito considerável. 2 milhões foram escritos ali, com números e selos que pediam verificação. Havia também um documento assinado por um engenheiro e um contador, atestando a condição da frota atual e a capacidade de expansão. Em outra folha, um histórico, 32 caminhões registráveis, em circulação, administrados por uma pequena empresa cuja razão social carregava o sobrenome de Benedito. Os vendedores passaram do riso à confusão como quem muda de tom numa partitura. Gabriel tentou recompor a ironia em uma pergunta que soava como acusação. Mas, senhor, esses papéis, como o senhor consegue isso?
Benedito olhou para cada um deles com uma paciência que custava caro ao orgulho. Havia uma tristeza discreta em seus olhos, um mapa de noites sem dormir e de trabalho que consumira mais do que força física. Ele falou então e sua voz trouxe com ela uma história curta como um postal. A venda há muitos anos de um terreno, a aplicação cuidadosa, os contratos que foram assinados à sombra da perda. A esposa que se fora havia deixado uma palavra e um cuidado com números. Não era orgulho quando dizia que 32 caminhões rodavam por estradas diversas. Havia uma reverência por cada motor, por cada freio, por cada motorista que ele conhecera pelo nome. Ele contou com a concisão de quem não busca autopromoção como fora juntar o capital, consertar a velha caminhonete que mantinha por costume administrar retalhos de negócio que, somados, formavam um conjunto sólido. Marcelo, mais velho, sentiu algo como uma pontada de culpa. Havia nele, naquele momento, a lembrança de vendedores que, por anos, tinham aprendido a interpretar rostos antes dos documentos. O treinamento invisível da profissão lhes ensinara a esperar por sinais, gravata, cartão de visita, tom de voz, e aquilo os tornara cegos para outros sinais, os que vêm do trabalho, do silêncio e da dignidade. Desculpe, disse Marcelo, sem saber se pedia perdão ao homem ou a si mesmo. Não era minha intenção. Ricardo limpou a garganta, um gesto que antes soaria como simples formalidade, mas ali ganhou um novo peso. Ele virou as páginas com pressa, os dedos tremendo levemente. O gerente percebeu então que o showroom, para além da vitrine brilhante, tinha responsabilidade. Não era só vender, era reconhecer valor onde ele existia. Era também preservar a imagem da própria empresa. Fernando Tavares, o dono, não estava presente naquele instante, mas a sombra do que poderia ser uma repreensão ou um elogio já pairava sobre o balcão. Aos poucos, começaram a telefonar. Gabriel ainda tinha um resquício de desafio e ligou para o banco, procurando confirmar a veracidade da carta. Marcelo foi até o computador, mexeu no sistema e abriu uma tela onde os números reluziam frios. O cheiro de café tomou o ar por um momento, e o som das teclas foi como um compasso nervoso. Uma mulher da contabilidade do outro lado verificou os selos. Um engenheiro foi chamado para confirmar as especificações técnicas que constavam na ficha: peso bruto total, consumo estimado, parâmetros de manutenção. Ninguém podia, porém, tirar da mesa a presença física do homem que queria 5 caminhões. No corredor do showroom, um motorista olhava discretamente, lembrando-se dos dias em que seu pai lhe ensinara a trocar óleo. Havia reverência ali, uma recordação de como cada caminhão era mais que metal. Era promessa de trabalho, era emprego para um homem que levava mantimentos à mesa. As palavras de Benedito, poucas, mas afiadas como correspondência antiga, começaram a desmontar a complacência. Aquela aparência humilde não traduzia incapacidade. Aquela mochila surrada não escondia necessariamente insolvência. Faz 20 anos que minha mulher dizia que eu devia investir com cuidado, falou Benedito, e seus olhos se tornaram mais molhados naquele ponto, sem dramatizar. Ela gostava de contas certas, Deus a tenha, eu só sigo o que combinamos. A menção à esposa recolheu as risadas como quem puxa uma cortina. Gabriel desviou o olhar, sentindo a face arder. Marcelo apertou a mão contra o peito, como se a cuba tivesse formato físico. Ricardo, então, tomou uma decisão mínima no gesto, mas enorme em significado: pedir calma. Ele chamou o cliente para uma sala reservada, oferecendo água e um assento melhor. O homem aceitou, sentou-se com a mochila aos pés e continuou a encarar o salão onde os vendedores retomarão seus postos, porém com passos menos seguros. Quando Ricardo entrou na sala com a pasta e alguns formulários impressos, a atmosfera parecia mais densa. Havia nos olhos do gerente aquela pressa profissional de resolver uma situação ambígua sem humilhação. Ele começou a explicar os procedimentos, as etapas, as garantias técnicas e, por fim, as possibilidades de negociação.
Benedito ouviu tudo com atenção e respondeu com um vocabulário direto, por vezes técnico no suficiente para não soar leigo. Falava de rota, de consumo, de manutenção, de motorista que precisava de casa. Em muitos momentos, a fala vinha carregada de lembranças, em outros, de cálculos práticos, que soavam quase mecânicos. Lá fora, o movimento do showroom retomava sua cadência, mas havia um novo peso nas conversas. Gabriel ficou parado, olhando para a mesa onde a pasta havia sido deixada antes, como se a organização daqueles papéis tivesse mais autoridade do que todos os sorrisos que ele profetizava. Marcelo, menos afeito a frases sarcásticas, caminhou até a exposição, tocou a lateral do caminhão que Benedito havia acariciado e sentiu o frio do metal como um contato com uma verdade desconfortável. Julgavam pela embalagem e não pelo conteúdo. O silêncio que se seguiu quando os números foram confirmados foi mais devastador do que qualquer afronta. Os vendedores se lembraram de quantas vezes haviam desprezado alguém por causa de aparência e quantas vendas talvez haviam perdido por essa cegueira. Ricardo, por fim, fez algo que não era habitual: chamou o dono. Havia naquele chamado a intenção de que as palavras não morressem ali, entre paredes estreitas, mas se transformassem em procedimento e correção. Quando a secretária levou o recado pelo aparelho, o rosto de Tavares permaneceu impassível do outro lado da linha. Alguns minutos disseram o suficiente. Havia agora uma expectativa consolidada. O salão aguardava a chegada de quem poderia decidir, não só sobre 5 caminhões, mas sobre um modelo ético da loja. A cada passo de Tavares no elevador, cada vendedor que olhava para o relógio sentia como se a balança pesasse sobre o seu próprio juízo. No entanto, antes que Tavares chegasse, aconteceu algo mais concreto. Os documentos foram conferidos por 2 profissionais externos, o engenheiro e o contador mencionados na pasta. Vieram com seus crachás e um ar de seriedade que só quem lida com certidões e cálculos carrega. O engenheiro checou especificações, levantou medidas, confirmando que a frota atual de Benedito poderia sim integrar mais 5 unidades sem prejudicar a operação. O contador apresentou extratos e demonstrativos. A confirmação foi técnica, inapelável. Aquele homem alto de botas sujas tinha, pela rigorosa matemática dos números, capacidade e garantia para o que pedia. E ainda assim, no salão, alguns olhares procuravam desculpas velhas. Por orgulho ou por medo de comprometer metas, parecia mais fácil inventar um obstáculo administrativo do que admitir um erro de avaliação. Gabriel ensaiou uma afirmação diplomática sobre condições de entrega. Marcelo, por dentro, mastigava um arrependimento que ainda não soube verbalizar. Ricardo sentou-se por um segundo, pesando a necessidade de preservar a reputação com a urgência de consertar algo que nascia da própria equipe. Benedito, por sua vez, permaneceu com a tranquilidade de quem já aprendeu que a pressa era inimiga das estradas longas. Observava os jovens vendedores com olhos que não julgavam, apenas constatavam. Ele não buscava humilhar, queria comprar e seguir. Mas a situação já havia se transformado em lição. Não apenas uma venda, não apenas números. Havia ali, à vista de todos, um espelho que refletia atitudes institucionais. Quando a confirmação final veio, numerada e carimbada, o salão inteiro pareceu respirar. Gabriel não riu. Marcelo deixou cair a guarda e aproximou-se de Benedito com a fala curta de quem pede perdão, sem teatralidade. Senhor, foi errado da nossa parte. Peço desculpa. Não precisa pedir, respondeu Benedito com a simplicidade de quem aceita, mais por pragmatismo que por absolvição. Só trata os outros como quer ser tratado. Isso basta. Houve um silêncio longo, povoado pelo som distante de um motor que partia na rua. O ar parecia mais frio, limpo de qualquer complacência. Ricardo, então, mais formal, assumiu diante de todos uma atitude que mudaria o ritmo da manhã. Convocaria o dono, sim, e, dependendo da decisão, alteraria procedimentos de atendimento. Era a primeira ação pública diante da falha. Era o reconhecimento de que as organizações aprendem no lugar onde erram. Mas naquela pausa, antes que Tavares entrasse pela porta, antes que houvesse qualquer discurso oficial, o que ficou gravado foi a imagem de Benedito levantando-se.
Caminhou até o caminhão que tinha escolhido, pôs a mão outra vez no metal e olhou para os vendedores com uma leve tristeza mais que rancor. Sua caminhonete velha, estacionada em frente à concessionária, esperava por ele tal como sempre, fiel, antiga, portadora de memórias. Não precisava de pompa, precisava de respeito. Os passos de Fernando Tavares ecoaram no salão, cancelando o silêncio com sua presença. Ele vinha com o rosto firme, sem pressa de juízo rápido, mas com a responsabilidade clara de quem é dono e sabe que sua autoridade se mede nas decisões tomadas quando a equipe falha. Ao atravessar o salão, notou a pasta sobre a mesa, a confirmação dos técnicos e, sobretudo, o homem de jaqueta gasta que permanecia calmo diante do que se tornara um pequeno acontecimento com consequências maiores. Havia naquele contraste uma oportunidade para ensinar a empresa inteira. Ricardo abriu a boca para contar a história em detalhe, o riso, os papéis, o pedido. E os vendedores aguardavam, temendo tanto a repreensão quanto a redenção. Tavares parou por um segundo, olhou para cada rosto e sorriu de um modo que não era sarcástico. Era um sorriso que anunciava mudança. Pediu silêncio e a voz que saiu foi baixa, mas firme. Aqui se vende caminhão, disse ele, mas também se vende respeito. O resto a gente arruma. O salão exalou tensão e alívio em partes iguais. Gabriel pareceu murchar, Marcelo ergueu a cabeça e os outros clientes, antes ocupados, observaram a cena com curiosidade domesticada. O dono, então, fez algo que não era costumeiro. Invitou Benedito a sentar-se em seu escritório para formalizar a compra. E propôs um ajuste interno imediato, treinamento de atendimento e revisão de procedimentos de triagem, para evitar que julgamentos superficiais se repetissem. Não se tratava apenas de consertar uma falha de imagem, tratava-se de restaurar uma cultura. No escritório, com a vista para o pátio onde os caminhões brilhavam e a caminhonete velha esperava do lado de fora, as conversas tomaram outro tom. Benedito manteve a postura discreta de sempre. Havia, porém, no olhar de Tavares a convicção de que o dia se encerraria não só com a assinatura da venda, mas com uma nova postura institucional. Ricardo tomou notas. Gabriel ficava em silêncio, pensativo. Marcelo, ainda com a voz baixa, disse algo que parecia mais uma promessa. A partir de hoje, nós mudamos o atendimento. Faltavam ajustes técnicos a confirmar, cláusulas contratuais a alinhar, logística de entrega a planejar, mas a pedra maior havia sido retirada do caminho. O valor fora reconhecido. Ainda assim, havia algo ainda a ser resolvido que não estava em números, mas em comportamentos. A vergonha que mordia alguns e a necessidade de reparar que já se acumulava, pequena e prática. Um convite a ouvir, um treino agendado, um encontro com motoristas para ouvir suas histórias. Ao fim daquela manhã, quando as luzes do showroom refletiam o sol do meio-dia e as máquinas aguardavam novas estradas, o que ficou foi a sensação de que havia sido plantada uma semente. Benedito pegou sua mochila, desceu a rampa com passos medidos e, ao chegar na rua, olhou para a caminhonete velha como se visse nela não apenas metal, mas companheira de viagens e guardiã de memórias. Havia na sua face uma serenidade que não precisava de aplausos. Ele sabia dirigir, manter motor, conversar com homens do asfalto. Sabia também que a humildade não é ostentação, é constância. Quando ele entrou na velha caminhonete e virou a chave, o motor roncou com um som conhecido, como saudade que retorna. No showroom, Tavares deu ordens de imediato. Revisão dos procedimentos, reunião com toda a equipe ao final do dia, treinamento com foco em respeito e atendimento digno. Gabriel e Marcelo receberam convites formais para liderar uma sessão de aprendizado com os demais vendedores. Ricardo foi encarregado de coordenar tudo. E, por alguns segundos, enquanto a caminhonete sumia pela rua ladeada de prédios e ofícios, os vendedores se viram menos donos do mundo e mais responsáveis por ele. Uma disciplina prática começava a nascer daquela manhã, uma lição que não veio com gritos ou castigos, mas com papéis, números e a calma de um homem que só pediu 5 caminhões.
Ainda havia muito a acontecer: o fechamento final, a entrega, o discurso público que Tavares faria para consolidar a mudança e a nova rotina que a concessionária adotaria. Mas naquele instante, com a pasta registrada e as confirmações assinadas, o que sobrou foi a imagem de seu Benedito enchendo a caminhonete e partindo, sem alarde, deixando atrás de si um salão um pouco menos vaidoso e uma equipe forçada a encarar seus próprios olhos no espelho. O que aconteceria quando a notícia se espalhasse pela cidade? Como os motoristas reagiriam ao saber que 5 novos caminhões se juntariam a uma frota modesta mais respeitável? Esses desdobramentos aguardavam tempo e vontade, e eram de natureza humana, feitos de pequenas ações que definem caráter. Por ora, restava preparar a assinatura final e, ainda mais importante, cumprir as promessas feitas naquele balcão, que a empresa mudaria e que a maneira de ver o outro seria revista. No instante em que Ricardo olhou para os papéis e dobrou-os com cuidado, como quem guarda uma lição aprendida, alguém na recepção anunciou a chegada de mais um cliente. O som, comum àquela rotina, foi agora diferente, carregava a possibilidade de novas correções. Gabriel, que antes passara a mão no bolso de sua camisa por nervoso, respirou fundo e foi atender. Sentiu no peito um incômodo novo, não apenas por ter rido, mas pela consciência de que cada atendimento poderia, de agora em diante, ser uma oportunidade de fazer diferente. A tarde prometia, entre entregas e reuniões, transformar uma lição em procedimento. E no pátio, um caminhão novo estava sendo alinhado para ser vistoriado, como se a presença de Benedito tivesse escancarado uma fresta por onde o vento fresco da humildade pudesse entrar. Gabriel abriu a porta do balcão com a precisão de quem sabe o peso do primeiro sorriso. Do outro lado, um homem de mãos calejadas, chapéu simples e olhar direto esperava. Não se apresentou como cliente de escritório. Parecia alguém acostumado à estrada, aos entrepostos, ao vento que entra pela janela aberta do caminhão. Trazia nos dedos manchas de graxa que não se escondiam sobre a unha. O cabelo, cortado curto, tinha fios de pó da última viagem. «Boa tarde», disse Gabriel, e, por reflexo, tentou o melhor tom conciliador que conseguia montar depois daquele dia. «Em que posso ajudar?» O homem pousou a mão no balcão como quem pousa uma mala que já andou muito. «Ouvi dizer que a casa comprou 5 caminhões. Vim ver, conversar. Meu nome é Zé Raimundo. Trabalho com frete de mudança. Levo móveis, levo destino. Queria saber se vocês tratam a gente direito agora». A pergunta veio direta, sem rodeios. Um silêncio breve percorreu a recepção. Gabriel sentiu o rosto aquecer, sentiu também algo menos previsível, a vontade de corresponder à promessa feita naquela manhã. Lembrou-se da risada que dissera antes, da facilidade com que havia julgado. Respirou fundo. «Aqui», respondeu ele, «estamos mudando o atendimento. Quero que me diga o que é tratar direito. Me ensine». Zé Raimundo sorriu pela primeira vez. Não era sorriso de glória, mas de quem encontra uma porta entreaberta. Falou de espera longa, de atendimento que mede as mãos antes de medir o preço, de um dia em que um rapaz pediu informação sobre um caminhão e foi humilhado em voz alta no salão. Falou também de pequenas gentilezas, de água oferecida, de um lugar para esperar a chuva passar, de um café sem olhar torto para a roupa manchada de viagem. Gabriel anotou sem perceber que anotava algo que não estava no formulário da empresa: detalhes de dignidade. Enquanto isso, no pátio, os novos caminhões alinhavam com a disciplina do novo catálogo. Um funcionário limpava as laterais, outro verificava o nível do óleo. A presença dos veículos funcionava como um ímã. Motoristas que passavam pelo portão metiam o rosto por trás dos óculos, encostavam a mão no metal, como se checar o pulso de um conhecido. A notícia da compra circulava pela cidade com a mesma velocidade de um rumor bom. Nas oficinas, nas cantinas, nos pontos de parada, a história dos 5 caminhões assumia formas diversas. Alguns viam esperança, outros motivo de desconfiança, poucos simplesmente curiosidade. Gabriel convidou Zé Raimundo a sentar, chamou Ricardo para ouvir os relatos.
O coordenador entrou e sentou-se com a gravidade de quem precisava traduzir dor em procedimento. Marcelo apareceu em seguida, atento, com a voz baixa que voltara a calçar. Tavares, chamado por telefone, pediu para chegar em meia hora. Tinha uma pauta a cumprir e queria que aquela conversa não ficasse só entre quatro paredes. A sala de reuniões foi ocupada com cadeiras e as primeiras vozes da tarde transformaram-se em perguntas e memórias. Ricardo propôs que se fizesse um roteiro de escuta, visitar motoristas nas garagens, ouvir relatos, mapear queixas, e Marcelo, com a honestidade de quem havia ajudado a ferir, disse que topava liderar um esforço prático. Gabriel, que até aquele momento se via mais apto a discursar do que a escutar, ouviu Zé Raimundo falar de noites de chuva na estrada, de filhos acordando com medo de não ter o sustento, de pequenas humilhações que repetiam sempre o mesmo gesto, o desconto no preço do concerto, a pergunta invasiva sobre onde se toma banho. Tudo aquilo era gente, acrescentou o homem, e não estatística. Quando Tavares entrou, trazia no rosto a firmeza de quem decidiu não permitir que o movimento fosse mero marketing. Não fez discurso grandioso, sentou-se, abriu a pasta e, olhando para cada um, disse: "Não quero que a mudança seja a palavra do dia e a rotina volte a ser palavra de fachada amanhã. Quero ações. Quero que cada motorista que passe por aqui perceba respeito. Se disserem que pagamos mais por imagem que por compromisso, estaremos perdendo antes de começar." Houve um consenso mudo. A tarde se desdobrou em pequenas tarefas. Uma lista de contatos, horários para visitas às garagens, uma planilha simples para registrar reclamações e sugestões e um calendário para as sessões de treinamento. Gabriel e Marcelo aceitariam liderar a primeira turma, não para dar aula de etiqueta, mas para aprender a ouvir e a servir. Ricardo organizaria a logística. Tavares pediu que na semana seguinte todos os vendedores fizessem plantão em horários diferentes para atender motoristas sem a formalidade insistente do balcão. O treinamento teve dia marcado para a primeira terça. A notícia correu pela cidade como promessa. Alguns motoristas disseram que viriam apenas para ver se era verdade. Outros vieram porque o saco de mágoas estava pesado. Um deles foi justamente Benedito. Ele voltou quando a tarde já vestia um tom mais ameno. Não voltou em busca de vantagem, tampouco para tomar parte em festividades. Apareceu na entrada com a mesma simplicidade de sempre. Botas gastas, jaqueta de couro curtida, a mochila de lona no ombro. Parou, olhou ao redor como quem avalia uma cena e entrou sem pedir licença. Os vendedores, reunidos para o primeiro ensaio da mudança, não souberam ao princípio se agradecer ou recuar. A presença de Benedito tinha o caráter de testemunho. Sentou-se num canto, as mãos no joelho, e observou com a serenidade de quem vê o vento mudar de direção. Quando Gabriel explicou timidamente o objetivo da reunião, que não seria palestra, mas oficina de escuta, Benedito levantou a cabeça. A voz do homem da estrada era firme, sem afetação, como se falasse o que sempre dissera à beira de uma rodovia, entre um café e outro. "Vocês já ouviram muitas histórias de estrada", disse ele. "Eu ouvi também. Não quero ensinar como se conserta um motor. Quero dizer o que dói quando alguém diz que eu não mereço um lugar igual. Homem vestido de poeira também tem família. Tem mês que o dinheiro aparece sem avisar, e tem mês que parece que vai morar longe. Essas coisas, quem vive sabe." Marcelo, que segurava um bloco de notas com a mão esquerda, sentiu a garganta afinar. Não havia em Benedito culpa mal posta, apenas a verdade de quem carrega dias. O silêncio que se seguiu não era o de humilhação, mas o de uma turma que começava a medir o tamanho da tarefa. "Como gostariam de ser tratados?", perguntou Gabriel, num gesto de aprendizado. "Como gente", respondeu Benedito, sem ritual. "Igual quando o rapaz chama o colega para tomar café na oficina. Igual quando o patrão escuta e não interrompe só para dizer que sabe. 1 hora de atenção salva mais que uma camisa passada. Vocês chamam isso de atendimento, nós chamamos de dignidade." A fala simples quebrou barreiras. Não houve aplausos, apenas concordância tácita e olhos que tentavam encontrar pontes.
O grupo então se dispôs a praticar. Gabriel e Marcelo lideraram a primeira dinâmica. Cada vendedor teria que atender um motorista sem falar de preço nos primeiros 5 minutos. Deveria perguntar sobre a vida, sobre a estrada, sobre os medos e rotinas. Era um exercício que soava estranho nos ouvidos de quem tinha como métrica a rapidez e a conversão, mas funcionou. As primeiras tentativas foram desajeitadas. Um vendedor esqueceu-se da regra e mencionou financiamento. Outro, tímido demais, não conseguia sair da prancheta. A cada erro havia correção, não em tom de acusação, mas em orientação prática. Ouvir de verdade exige paciência, repetir o nome do outro, confirmar o entendimento, evitar termos técnicos que trocam a pessoa por uma peça. Ao final da sessão, Ricardo propôs que um pequeno manual de boas práticas fosse afixado no corredor, pontos simples, palpáveis, fáceis de lembrar. Tavares concordou e pediu que fosse feito com letras claras, acessível a todos. Não seria nada rebuscado. Trate o cliente como gente. Ofereça água quando chover. Não comente a roupa. Pergunte pelo filho. Elementar, talvez. Mas quando é a simplicidade que falta, o simples se torna revolução. Enquanto isso, na cidade, a notícia dos treinamentos e da compra dos caminhões abria conversas novas. No posto de combustível, um grupo de motoristas que de começo olhara com desconfiança aproximou-se do assunto como quem prova algo pela primeira vez. Alguns disseram que aquilo não mudaria nada. Outros que pelo menos valia a tentativa. Entre as opiniões, havia uma constelação de experiências. Motoristas que perderam cargas por imprevistos econômicos. Outros que foram trocados por transportadoras maiores. Causas pequenas que se transformaram em feridas largas. Esses relatos chegaram ao showroom como carta sem selo. Homens e mulheres trazendo histórias que nenhum contrato poderia cobrir. Dias depois, a concessionária fez a primeira entrega formal dos caminhões. Não foi festa de luxo, nem cerimônia para a imprensa. Foi encontro discreto. Motoristas convidados, papeladas preenchidas com calma, ajudantes que orientavam sobre manutenção básica, um espaço de conversas onde se evitou a pressa. O primeiro a sair com a chave na mão foi José da Oficina, um homem de voz rouca e sorriso largo que há anos fazia fretes intermunicipais. A chave pesou na palma como promessa. Antes de partir, ele caminhou até o balcão, olhou para Gabriel e disse apenas obrigado. Não por um caminhão, por não me tratarem como menos. Gabriel, que há semanas vinha aprendendo a ouvir, sentiu que a palavra obrigado mudava de textura. Não era reconhecimento por favor recebido, era registro de dignidade devolvida. A sensação expandiu-se pela sala, como se o ar tivesse ficado mais leve. Houve, claro, resistências. Nem todos os vendedores assimilavam a mudança com facilidade. Alguns achavam exagero, outros insistiam que o comércio não podia perder agilidade. Mas a direção foi firme. Não se tratava de suavizar metas, mas de ajustar métodos. O que antes era motivo de riso, um homem com as mãos sujas entrando para perguntar sobre um veículo, deveria dali em diante ser motivo de respeito e de procedimento. À medida que os caminhões entravam em operação, pequenas histórias iam emergindo. Um motorista devolveu um cliente com uma conta acertada. Outro relatou que um passageiro agradeceu pelo trato recebido. E, aos poucos, a cidade começou a notar que do lado da concessionária havia de fato uma mudança de tom. Não era espetáculo, era disciplina repetida cada dia. Certa manhã, semanas depois, Benedito passou pelo pátio como de costume. Um dos caminhões, um pouco mais novo e pintado com as cores da frota, estava parado com o capô aberto. Um jovem mecânico tentava entender um ruído incômodo. Benedito, que não era mestre mecânico por formação, aproximou-se e, com calma, ajudou a identificar o problema. Um ajuste simples na correia. O gesto não foi anunciado. Foi oferecido. O jovem, surpreso, sorriu e passou a mão no metal do veículo, como quem reconhece um distinto amigo.
Naquele momento, Gabriel estava mais distante, atendendo um motorista que trazia a história de uma filha doente. Ouviu a risada contida e, ao olhar, viu Benedito e o mecânico conversando como dois antigos. A cena era um lembrete silencioso. A mudança não passava apenas por discursos. Passava por hábitos, por mãos que se estendiam sem perguntar antes o tamanho do uniforme. E a cidade, que gostava de medir o mundo por sinais pequenos, começou a responder. Motoristas passaram a voltar ao showroom não só para tratar de veículos, mas para deixar sugestões, propor horários mais flexíveis de entrega, recomendar colegas. O fluxo, que antes era de consumo frio, ganhou traços de comunidade. Ainda havia resistência, claro. Gestos de desconfiança não desaparecem do dia para a noite. Mas a semente plantada naquela manhã germinava de forma lenta e obstinada. E, numa tarde onde a luz caía mais suave, Tavares convocou uma reunião com toda a equipe. Havia muito a contar, não para se vangloriar, mas para avaliar o caminho. Gabriel, Marcelo, Ricardo e os demais sentaram em volta da mesa com pastas simples e rostos que já não negavam a mudança. Tavares abriu a palavra com poucas linhas. Não somos perfeitos, disse, mas a pergunta é se vamos recuar quando a primeira dificuldade vier. Prefiro que falhemos tentando acertar do que acertos vazios que não mudam nada. Houve assentimentos, depois perguntas práticas sobre manutenção da rotina, sobre como registrar melhorias, sobre como evitar que a novidade se perca no hábito. A resposta implicava compromisso. Um sistema de dias de plantão com motoristas convidados, reuniões mensais para avaliação e um pequeno conselho interno formado por vendedores e 2 motoristas eleitos, com voz consultiva. Não era órgão formal, apenas um espaço para ouvir com regularidade. Quando a reunião terminou, a sensação era de que a lição daquela manhã, aquela que havia começado com a simplicidade de um homem pedindo 5 caminhões, havia se transformado em processo. Não era solução final, era promessa repetida, rotina ensaiada. Ao anoitecer, do lado de fora, a cidade retomava seus rumos. A caminhonete velha de Benedito, como sempre, partiu rumo às estradas que conhecia. Gabriel, ao fechar a porta do escritório, olhou pela janela e viu o recorte do morro ao longe. Pensou nas palavras de Zé Raimundo, no gesto simples do mecânico que aprendeu a ouvir, na firmeza tranquila de Tavares. Havia agora um trabalho por fazer que não cabia apenas em planilhas. Era trabalho de olhar para o outro com menos pressa e mais atenção, um esforço de formar hábitos que durassem além das promessas. A cidade não mudara toda, mas em pontos pequenos da rotina havia outra maneira de medir valor. As histórias continuariam a chegar, umas tristes, outras leves. E a concessionária, que antes fora apenas lugar de vendas, começava a ser também um lugar de escuta. Quando Gabriel desligou as luzes e deixou o prédio, a noite já trazia cheiro de chuva. Ele pensou, por um instante, que a maior entrega daquele dia não fora de caminhões, mas de algo mais difícil, a entrega de si para aprender. Caminhou até o portão, abriu-o e, por um momento, a avenida vazia parecia promessa, de trabalho, de erros, de correções. E no silêncio que se estendia entre as árvores, ouviu o som de um motor ao longe. Era Benedito, que seguia a estrada adiante, e o som daquele motor soou como continuação de uma lição que ainda estava em curso. O motor de Benedito correu na estrada e sumiu entre o vento. A noite fechou-se por trás de Gabriel como uma tampa. A chuva começou a riscar as luzes da avenida em linhas breves. Ele não voltou para o escritório no dia seguinte com pressa de controlar números. Havia um tipo de cansaço bom naquele trabalho. Não o cansaço da planilha, mas o de quem passou as mãos na vida alheia e sentiu que algo, por menor que fosse, havia mudado. Ao amanhecer, a rotina mostrou suas novas dobras. Marcelo chegou com um copo de café fumegante e um envelope de papelão, um pedido antigo de peças. E logo depois, o telefone tocou, com um nome que fazia o estômago de Gabriel apertar. Seu Jorge, motorista que costumava levar cargas para as comunidades do interior. A voz de Marcelo veio acelerada. "Gabriel, é o Jorge.
Quebrou o caminhão na estrada velha, perto do quilômetro 20. Está com uma carga de material escolar para a comunidade de Boa Esperança. Chuva, barro, crianças esperando. Tem como a gente ajudar? Gabriel ouviu o som de fundo. Alguém xingando a embreagem, intermitentes num rádio distante. O nome Boa Esperança produziu em Gabriel uma imagem que era mais do que uma geografia. Era a encruzilhada onde as novas rotinas teriam de provar valor. Diga onde está, respondeu ele. Vou passar aí. Chame o Tavares e o conselho. Não vamos deixar as crianças sem material. Marcelo suspirou, como quem aliviava um peso. Em minutos, a sala do showroom ocupou-se. Ricardo pegou o telefone da concessionária e começou a ligar para fornecedores. Tavares pousou a xícara, mediu a situação em silêncio e, por fim, assentiu. Os motoristas convocados chegaram em poucos horários. Um deles, João, que falava pouco nas reuniões, trouxe sua caixa de ferramentas profissional. Benedito apareceu com a caminhonete velha, suja de chão e de estrada, e fez um aceno simples. A cena lembrava para Gabriel o início de tudo. Mãos que se apresentavam sem perguntar. No quilômetro 20, a cena era menos dramática do que as vozes do telefone fariam supor, mas não menos verdadeira. O caminhão de seu Jorge estava parado com o capô aberto, a lama grudada nas rodas e crianças espiando por trás de uma tranca improvisada, curiosas e mudas. As latas com material escolar tremulavam no fundo do baú, intactas, como promessas frágeis. A embreagem, explicou seu Jorge com voz pequena, escorregou quando eu subi o morrinho. Tentei consertar, mas sozinho não deu. Pensei que ia ter que voltar e entregar só na semana que vem. Benedito sorriu sem vaidade, pegou uma chave e encostou o cotovelo no metal. Trabalhou como quem conta uma história curta, mão aqui, ajuste ali, conversa leve com os motoristas para manter o ânimo. Os motoristas passaram a trabalhar como se a história que Samuel contava fosse certa. Se a comunidade ajudava o caminhoneiro ajudava a comunidade. Em menos de 1 hora, o caminhão roncou com um novo fôlego. A partida foi um alívio coletivo, quase um sopro. As crianças bateram palmas timidamente. Algumas mães, que esperavam na rua, sorriram com alívio. O material escolar seguiu estrada adiante, e no retrovisor do caminhão de seu Jorge, Gabriel viu pessoas acenando como se tivessem enviado algo guardado há tempos. O retorno ao showroom foi calmo, mas não desprovido de consequência. A cada relato que chegava, um motorista que foi ajudado por um colega, um mecânico que passou a se oferecer para plantões noturnos, a convicção da equipe crescia. O conselho consultivo havia se provado útil ali, não no papel, mas na articulação rápida entre quem tinha competência e quem tinha necessidade. Porém, no mesmo dia em que a concessionária celebrou aquele triunfo simples, outra chamada veio pelo telefone fixo do escritório. A voz do outro lado se mostrou comedida, prática. Era da empresa que gerenciava um contrato volumoso com a concessionária, um cliente que representava grande parte da receita do mês. Pediam para falar com Tavares. Ele atendeu. A conversa foi curta e direta. Do outro lado, um representante expôs números, metas e uma insinuação que soou como pressão. Havia relatos de mudanças operacionais que afetavam a entrega no prazo de alguns grandes contratos. Se não houvesse normalização, teriam de reavaliar a parceria. Quando desligou, Tavares segurou o aparelho como quem pesa algo frágil na palma da mão. A sala encheu-se de um silêncio que não era apenas do choque comercial. Era o silêncio do dilema que agora ficava visível. O novo caminho que haviam escolhido, de ouvir e responder às pessoas, poderia colidir com as exigências de um cliente que priorizava eficiência e previsibilidade acima de tudo. Gabriel foi o primeiro a falar. Eles olham só números, afirmou, não acusando, apenas constatando. Se entendermos eficiência como atendimento mecânico, perdemos o que começamos a ganhar. Tavares fechou os olhos um segundo e depois voltou a encará-los. Sei, e também sei que se perdermos esse contrato, muitos empregos aqui serão ameaçados. Não podemos confundir idealismo com imprudência. Houve um murmúrio de concordância e de preocupação ao mesmo tempo. Ricardo franziu o sobrolho, lembrando a planilha que mantinha na gaveta. Marcelo pensava nas famílias.
O conselho consultivo, que até ali tivera voz consultiva, precisava agora exercer algum grau de decisão. Foi então que Benedito, que tivera as mãos sujas de graxa e ainda trazia no rosto o suor da estrada, falou com a calma que sempre o acompanhava. "E se a gente explicar o que estamos fazendo?", disse ele. "Não para pedir esmola, mas para mostrar que isso evita atrasos longos. Quem entrega um caminhão com motorista apoiado, com oficina que atende no mesmo dia, tem menor risco de retorno, menor risco de rompimento. Nós não estamos tornando a operação menos eficiente, estamos tornando-a mais resistente." A frase foi simples, mas cortou o ar pesado. Ricardo anotou. Marcelo fez cálculos em voz alta, pesando possibilidades. Tavares pousou a mão no tampo da mesa e, por fim, respirou. "Vamos marcar uma reunião com eles", decidiu Tavares. "Levaremos dados, exemplos e um plano operacional que mostre como a escuta pode permanecer sem comprometer entregas. E, se não aceitarem, teremos de escolher o que priorizar." O plano saiu de forma concisa: preparar um relatório com casos em que a atenção humana havia evitado atrasos maiores, propor indicadores de desempenho que considerassem o tempo médio até o reparo quando havia apoio da rede local, estabelecer uma linha de comunicação direta entre o cliente grande e o conselho de plantões para que soubessem que havia um processo e que ele ia melhorar, não atrapalhar. À tarde, Gabriel caminhou pela cidade com o peso da decisão na cabeça. Passou pela pequena oficina onde o jovem mecânico atendia, viu a janela da escola de Boa Esperança encimada por crianças que riam e ouviu o som de um motor ao longe, que era, de novo, Benedito sumindo na estrada. Havia um fio que unia aqueles pequenos acontecimentos às grandes planilhas que pendiam sobre a mesa de Tavares, um fio frágil que precisava ser trançado com cuidado. Quando voltou ao showroom, a luz do crepúsculo entrava pelas janelas e desenhava no chão os contornos das caixas de papelão empilhadas. Gabriel sentou-se por um momento e pensou no gesto do mecânico que aprendeu a oferecer ajuda, no conselho que começava a funcionar, nas crianças de Boa Esperança e no ruído das pressões externas. Sentiu que a via não seria suave, mas também sentiu que não era só dele a escolha, era de toda a comunidade que, aos poucos, começara a contar com eles. Na manhã seguinte, Tavares convocou a equipe e disse que faria a reunião com o cliente na semana seguinte. Pediu que cada um trouxesse exemplos, dados e propostas. Gabriel ficou encarregado de articular os relatos da estrada, Marcelo de compilar números, Ricardo de criar indicadores possíveis, os motoristas de estar presentes para explicar o tempo de resposta real. Benedito, com um olhar simples, prometeu estar lá para contar sobre o dia em que uma correia mal ajustada quase interrompeu uma entrega e, como um gesto pequeno, resolvera tudo. Quando, ao final do dia, Gabriel fechou a porta do showroom, a cidade já respirava a noite e a chuva lavava as marcas da tarde. Ele caminhou até o portão, sentiu o ar úmido e, por um instante, imaginou a reunião com o cliente como um testamento do que haviam começado a construir. Não sabia o que diria quando a voz corporativa colocasse diante deles a alternativa entre lucro e cuidado. Sabia apenas que não queria responder com frases prontas. Do lado de fora, o motor de uma caminhonete fez-se ouvir distante. A estrada seguia adiante, levando e trazendo pessoas, problemas e pequenas soluções. Gabriel apertou o passo. Dentro dele, o desejo era simples, que a escolha que viriam a tomar fosse fiel ao que aprenderam nas mãos estendidas e nas correias apertadas. Ainda havia muito por fazer: ajustar sistemas, formalizar rotinas, convencer céticos, mas naquela noite a cidade parecia menos indiferente. E isso já era, para ele, um começo.